Hoje, dia 28 de agosto, pontualmente 8 horas, vamos dar início à nossa conversa sobre dinâmica, raiz de depressão, a construção da personalidade, que são principalmente os assuntos aí, né, da IFOL 2, né, que nós vamos estar rodando. Pessoal que estiver entrando, por favor, né, desliga aí o microfone, tá? Vamos desligando o microfone. Não tem problema nenhum com a câmera, só desliga o microfone para a gente poder não conflitar, né, o áudio aqui do pessoal, tá? Então, vai entrando, vai desligando o microfone e a gente vai conversando, tá bom? Não lembram, são sempre de desligar o microfone. Desliga o microfone, tá? Desliga o microfone, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tem gente aí do país todo. Eu sou de Curitiba, sou pastor aqui em Curitiba. Melissa. Faço parte aí do Ministério Comunidade Cristã Nova Aliança, aqui de Curitiba, né? Sou diretor acadêmico também da IFOL. E o pessoal que vai entrando aí vai desligando o microfone. Por favor, desliga o microfone. E também vamos trabalhar hoje e amanhã esse processo aí da dinâmica da personalidade, da depressão. Nós vamos caminhar em cima disso aí, tá? Cláudia, se apresenta, Cláudia, que eu vou dar um jeito desse povo aqui. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha. Está ouvindo? Muito bom estar com vocês. Pastor Ricardo, bom revê-lo. A Érica, bom revê-la, Érica. Que bom. Alguns rostinhos eu estou reconhecendo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, missionária na base de Contagem, lidero a IFOL aqui na base de Contagem e trabalho na área de treinamento, né, na área de cura, restauração. Já há um tempinho aí, alguma caminhada aí boa nesse tempo. E nós estamos aqui hoje para poder abordar alguns assuntos bem interessantes, né? Dar uma palhinha daquilo que é a IFOL e convidá-los, né, a entender um pouco mais sobre isso, aprofundar. Na verdade, esses dias vai ser mais uma palha, né, Ronaldo? A gente não vai poder aprofundar muito, mas eu creio que já vai poder abençoar bastante. E é isso aí, estamos juntos. Estou aqui com o obreirinho, Ronaldo, esperando a Eunice vir me dar uma ajuda. Ela já está quase chegando. O obreirinho não quer engatinhar, não, quer andar. Eu mandei vir aqui. Eles estão viajando junto? Não estamos te ouvindo, Ronaldo. Isso. Pessoal que está entrando agora, por favor, desliga os microfones, tá? Para a gente poder caminhar aqui, né, no processo aqui da nossa escola. Eu vou desligar aqui o microfone de todo mundo. Espera, deixa eu só me ajeitar aqui, que eu já vou desligar o microfone de todo mundo. Não está vendo o negócio que tá aqui. Então, vamos lá, pessoal. Eu quero, desde já, né, agradecer aí a participação de todos os pastores, líderes, pessoal, líderes de ministério, as igrejas aí do país afora, tá? Que estão caminhando com a gente. Eu quero, assim, abençoar a vida de vocês, né, com uma oração. Vamos orar, né? Orar a Deus por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus vai fazer nesses dias. Pai, te dou graças nessa noite, pela vida de todos que estão participando, pela vida do pessoal que está chegando. Que o Senhor estabeleça a graça, a misericórdia, que o Senhor nos dê liberdade pelo teu Espírito de conduzir tudo isso, poder responder a pergunta do pessoal, poder compartilhar tudo isso com eles. Abençoa a vida da Cláudia, do Thomas, do Daniel, a minha vida, todos que estão chegando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pessoal, o chat está aberto. Quem quiser perguntar, pode perguntar à vontade, tá? Nós vamos abrir um espaço aqui para perguntas,
tá? No finalzinho da live, nós vamos abrir espaço para perguntas. E nós vamos, assim também, lógico, não vai ter tempo né, de responder tudo que o pessoal quer saber. Mas a gente vai poder estar caminhando aí nessa estrada, né? Poder tirar as dúvidas de vocês, até mesmo lá no grupo depois. A live, eu estou gravando, depois eu vou disponibilizar para a Cláudia, colocar lá no canal dela, no pessoal lá da Jocum Contagem. O que está comigo também eu vou soltar no Instagram, no meu canal no YouTube. E nós vamos soltar o link também depois lá no grupo do WhatsApp, que vai ficar lá amanhã. Essa semana eu vou deixar lá para vocês assistirem, tá? E de saída, Cláudia, a gente tem trabalhado muito no campo da IFOL. Você, né, chegou de viagem agora ontem, se não me falha a memória, eu também estou rodando a escola aqui. E uma das questões que mais aparecem, nós estamos lidando muito, né, são as emoções doentes, as emoções estragadas, né, os problemas da alma. Diferente da IFOL 1, que a gente desenvolve o processo dos sintomas de maldição, né, trabalha com as áreas de mapeamento de ocultismo, a gente mergulha muito nesse ponto de sintomas e causas. A IFOL 2 e a live, a ideia é poder tirar essas dúvidas a respeito dessas questões da alma, né? O campo da dinâmica da personalidade, a construção de uma personalidade, né? Desenvolver quais são os principais sintomas de uma raiz depressiva, né? O nosso povo está doente, o pessoal das igrejas estão doentes, a gente poder estabelecer esse conceito, né, de entendimento, como que se constrói, o que a Bíblia fala sobre esses valores de depressivo, né? Essa vertente entre medicamento e oração, ciência e fé, o que a igreja fala, o que a Bíblia fala, o que os médicos estão falando, esse conflito que nós estamos encontrando aí, principalmente dentro das igrejas e nas salas de atendimento, né? Então, essa crença, né? Eu sou assim, vou morrer assim, e vida que segue. Então, esse conceito da dinâmica da personalidade, né? Como que funciona? O que a Bíblia estabelece como uma verdade, né? Até onde eu posso trabalhar essa dinâmica, né? O coração ferido, o coração preso, as paredes do nosso coração, os lamentos da nossa alma, né? Esses pontos. Então, Cláudio, você que caminha muito, veio lá de uma IFOL também, acho que estava no Mato Grosso, e a gente está preparando aqui uma IFOL ali em Campo Grande, outra lá em Aracaju, o pessoal de Aracaju está aí também, tá? O que você tem visto, Cláudia? Como é que está o coração dessa turma? A dinâmica como é que está a personalidade da pastorada aí fora? Ronaldo, tem como você depois se colocar em destaque para ficar mais fácil para o pessoal? Eu estou aqui, eu E estou eu e você, nós dois aqui. aumentar o seu microfone Tá bom, vai também. lá, estou eu e você aqui, bora lá. Tá. Então, essa área da alma, eu vejo que é muito mais profunda as questões das feridas do que quando a gente pega na questão da espiritualidade. Como você falou, no módulo 1, a gente trabalha muito essas questões de sintomas, causas de maldições, como fazer um mapeamento espiritual, e é muito bom, muito pertinente a gente entender nossas raízes geracionais, nossas raízes espirituais, as nossas escolhas pessoais. Isso é fundamental no processo de libertação. Porém, o que a minha experiência ela tem me mostrado? Igual agora eu acabei de chegar de Nova Mutum, no Mato Grosso, e lá nessa IFOL, nós não tivemos atendimento no módulo 2, Ronaldo. Infelizmente, assim, para o pessoal de lá, eu fiquei muito triste por eles. E uma boa parte já tinha feito o módulo 1 e uma boa parte não tinha feito o módulo 1. Era a primeira vez no módulo 2, 104 alunos. E aí, o que eu observei? Quando você começa a trabalhar essas questões da alma, essas questões da personalidade, essas questões das nossas emoções presas, cativas, né?
dos cativeiros que nós levantamos na nossa personalidade, muita coisa começa a aflorar, porque são áreas onde nós vamos lidar com uma personalidade traumatizada, uma identidade traumatizada, feridas no campo da nossa alma, das nossas emoções, e a gente percebe que as pessoas ali mexe demais. Eu saí lá de Nova Mutum com o coração assim muito apreensivo, porque quando nós começamos a mexer nessas áreas, as pessoas assim começam a entrar em contato, né, com traumas, com feridas, com situações não resolvidas na sua vida, começam a perceber as distorções da sua personalidade, situações que vão comprometer os relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento consigo mesmo, relacionamento com o próximo. E eu percebo assim que mais ainda, né, a gente precisa no aconselhamento pastoral, no aconselhamento com discípulos, né, a gente precisa compreender e saber lidar com essas questões da alma. Cada vez mais a gente percebe as pessoas muito feridas, muito traumatizadas na sua personalidade, cheia de cativeiros emocionais de todos os âmbitos. E a gente precisa, pastoralmente falando, como líderes, né, que trabalham com jovens, que trabalham com pessoas, com casais, compreender mais essas questões da alma. Não é só, né, ficar no campo da espiritualidade, porque quando eu até dei esse exemplo, quero trazer esse exemplo aqui, quando a gente vai lá em Lucas, no capítulo 13, e ali em Lucas capítulo 13, vai retratar a história daquela mulher encurvada. E ao perceber ali aquela história da mulher encurvada, a gente percebe que aquela mulher, ela estava o quê? Encarcerada. Ela estava num cárcere, ela estava num cativeiro. E eu costumo falar muito sobre ali Jeremias, no capítulo 4, versículo 18, quando Jeremias ele vem denunciando o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele fala assim, que nós somos responsáveis, né? O povo era responsável pelo cativeiro que o povo estava vivendo. Deixa eu abrir lá e ler o versículo, eu estou um pouco cansada, e aí a minha mente está me traindo hoje. Umas 10 noites sem dormir, tomei um banho, um chá de aeroporto, Ronaldo, você não tem noção. Era para ter chegado sábado, cheguei ontem. É assim É mesmo, um caos, o aeroporto de Guarulhos está um caos. caminhada é assim Mas mesmo. quem quiser acompanhar com a Bíblia, em Jeremias capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, ó, o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas, a tua calamidade que é amarga atinge até o próprio coração. E aí, depois o versículo 19, né, vai falar, meu coração me contou sem dores, ó, as paredes do meu coração se agita, não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido da guerra. Então, há uma denúncia aqui, né, sobre a situação que o povo de Israel estava vivendo, e era a iminência do quê? De um cativeiro, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, né? Israel estava cercado, Jerusalém estava cercada, e do lado de fora dos muros o povo estava tocando a trombeta, havia um alarido de guerra. E às vezes é assim que nós estamos, apreensivos dentro do nosso coração, porque do lado de fora há um alarido de guerra, as pressões da vida, as pressões dos relacionamentos, aquilo que a vida em si, ela traz para nós como desafios, né? Os desafios externos, os gigantes externos. Mas o que nos derrota, o que nos leva realmente a viver uma vida de derrota em todos os âmbitos, não são os desafios externos, não é o alarido da guerra que está fora de nós, mas da guerra que está estabelecida dentro de nós. Os desafios que vêm das questões existenciais. E muitas vezes nós construímos um cativeiro existencial dentro de nós.
E esse texto ele fala sobre isso, né? O seu proceder, as suas escolhas fizeram vir sobre ti estas coisas, né? Que coisas? O cativeiro. O cativeiro era eminente para Israel. Então, muitas vezes, nós também nos colocamos em um cativeiro emocional por causa de escolhas erradas que nós estamos fazendo. E a gente precisa entender nosso cativeiro, discernir nosso cativeiro. A mulher encurvada de Lucas 13, Jesus, né, e Lucas, que escreve a história, fala que aquela mulher ela estava em um cativeiro há 18 anos. Era um cativeiro espiritual, porque tinha um demônio parasitando a vida dela, né? O Lucas deixa muito claro, um espírito de enfermidade estava ali parasitando a vida daquela mulher. Mas quando Jesus vai tratar com a vida daquela mulher, especificamente, ele deixa muito claro que há 18 anos atrás, alguma coisa aconteceu de tão sério na vida daquela mulher que levou ela para uma situação onde ela abriu a porta para esse parasita espiritual entrar. Então, a gente entende que havia um trauma na vida daquela mulher. Alguma situação muito forte aconteceu na vida dela 18 anos atrás, onde ela abriu a porta emocional para que esse parasita espiritual viesse a ser parte da vida dela e a colocar ela num cativeiro físico, porque o cativeiro daquela mulher era através de uma encurvatura, era na sua coluna dorsal. E nós aprendemos que a coluna dorsal, ela é como se fosse a estrutura, assim como a coluna dorsal é a estrutura do corpo físico, a nossa estrutura emocional e espiritual é o caráter. Então, uma vez que nós temos o nosso caráter corrompido, muita coisa vai ser deformada na nossa vida. Então, aquela mulher, ela estava com a sua estrutura interna deformada. E Jesus, ele vem e toca na memória ferida daquela mulher, mostrando para ela que havia, sim, um parasita espiritual, mas o pano de fundo que sustentava aquele parasita espiritual era uma ferida emocional. Uma situação que aconteceu há 18 anos atrás, um trauma. Então, a gente precisa abrir os olhos para isso, porque às vezes a gente quer expulsar os demônios, né? Das enfermidades e tudo mais. E a gente deve fazer isso, mas a gente precisa entender as raízes, entender o que trouxe essa exploração demoníaca na vida da pessoa, mas entendendo que sem interromper esse vazamento, né? Estancar essa dor emocional presente na vida das pessoas, nós não vamos conseguir também resolver os dilemas espirituais delas. Então, assim, por hora eu acredito que é isso, né? Se tiver alguma pergunta, a gente vai Não, então, aprofundando. em cima do que você está falando, Cláudia, você observa assim que há há esses extremos, né? Ou o cara é muito espiritual demais, a culpa é tudo de Satanás, a gente joga tudo na conta dele, ou ele é cético demais. Não, isso aqui vai passar, foi uma bobagem. Uma frase que eu ouço muito na sala de atendimento, principalmente quando tem esses traumas da alma, essas feridas de comportamento, o tempo resolve. Isso aí passou. Finja que nada aconteceu, que é o que está citando a mulher lá. Mas a gente vai falar, né? Não aconteceu nada há 18 anos, minha vida que segue. Então, existe esse vazio também do ser humano, né? O conceito de ele ser aceito, de ele ser quisto, de ele ser estabelecido como, não, eu preciso ser aceito a qualquer custo. As dores emocionais que hoje nós estamos vendo aí, que é esse marketing da loucura de medicamento, né? Parece que a coisa está mais cedo ainda, a criançada está entrando nessa roda, os adolescentes estão entrando nesse mundo esquisito de feridas emocionais, e aí tem aquele processo de querer ser aceito a qualquer custo, né? As exigências que o mundo faz para que você se estabeleça. Você tem que ser assim, você tem que seguir esse padrão.
Existe um padrão, se você não for nesse padrão, vai dar errado. Aí você vai a todo custo vai querer se encaixar nesse padrão e não dá certo. Aí entra essas frustrações, essas guerras, que é esses traumas, né? Principalmente quando a gente fala disso, quando você vê o texto que você citou de Jeremias. Né? Puxa vida, o cara chorou muito, né? Ele chorou demais da conta. Quando viu tudo aquilo, né? O próprio Jesus chorou quando viu, puxa vida, eu quero tanto vocês comigo, né? Tem tanta coisa para ensinar, e a gente acaba caindo nessas loucuras do mundo, nessa necessidade, um ciclo, né, de depreciação pessoal terrível. Essa não aceitação, ou você tem que me aceitar a qualquer custo, gera esses complexos, e aí a gente cai nesses negócios, né? E aí tem esses comportamentos, né, Cláudio, que a gente vê muito. Ou a pessoa passa a ser muito agressiva, tudo ela se defende, tudo ela está pronta para atacar, ou ela vai para o outro extremo, passiva demais devido aos conceitos de abuso e tudo mais, ou ela projeta em alguém uma necessidade, quando essa pessoa não consegue suprir, ela mata essa pessoa, ela entende que isso não é mais, você não presta mais para mim, e a gente está vendo isso muito nas estruturas familiares. Essa mulherada doente, esses homens marginalizados, essas definições mal resolvidas. A gente vai lidar um pouco com isso durante a nossa conversa aqui até às 10 da noite, tá? O pessoal está me perguntando como é que eu faço pergunta. Pode perguntar aqui pelo chat do Zoom, pessoal. Aqui pelo chat do Zoom. Se você não der conta de ver, fique em paz, está gravado. Depois eu vou soltar o link lá. A Cláudia também vai soltar o link lá. Esses conceitos. Cláudia, eu estava conversando outro dia com um rapaz é um pastor, né? Um menino jovem, menino novo, e ele abriu o coração para mim e ele disse que está chegando agora, principalmente na igreja dele, é, essa crise de identidade, esses conceitos de eu posso ser o que eu quiser. Isso pode trazer uma crise de identidade, pode gerar também essas feridas emocionais, pode levar a pessoa a uma busca incessante por ser aceito pelo que ela não dá conta, nem ela sabe quem ela é, essa identidade, quem nós somos, né? A primeira questão que a Bíblia nos ensina é nos dar uma identidade. Como é que estão essas questões hoje? Como é que você tem visto isso hoje aí para o pessoal? O conceito de identidade, quem eu sou? Qual é a minha verdadeira identidade? Isso é uma base para a pessoa entrar nessa pira emocional, dessas feridas, de querer se encaixar num processo que ela não dá conta? Sim, com certeza, Ronaldo, porque principalmente se tratando da nossa identidade, vamos falar assim, que a base da nossa identidade é a sexualidade. Tá. Então, quando nós recebemos uma ferida no âmbito da sexualidade, a nossa identidade, ela já vai ser traumatizada ali. Né? E o que acontece hoje, se a gente pensar numa raiz disso daí? O casamento, a estrutura familiar. Então, quando a estrutura familiar não oferece uma cobertura no campo da moralidade, né, no campo da sexualidade, nós vamos ter muitas crianças, adolescentes feridos na sua sexualidade, consequentemente, na sua identidade. Quando a gente pensa na identidade, a identidade ela tem a ver com o conhecimento de Deus em todas as áreas da nossa existência. Ou seja, eu vou conhecer as verdades de Deus acerca de quem eu sou. Quem eu sou, né? Isso é muito importante. Outro dia eu estava passando o YouTube para escolher um desenho para o Thomas ver. Eu sempre deixo ele ver só as 3 palavrinhas, né? Eu deixo assim, às vezes, 10 minutinhos, 15 minutinhos. E aí eu falei, deixa eu ver se tem outra coisinha. E aí eu achei bem interessante que tinha um videozinho lá dos patinhos, né? E é coisa para bebê. É para beber os desenhos. E aí é bem interessante que tem o desenho com a musiquinha e vem assim. Um patinho amarelinho resolveu mudar de cor. E então, verdinho ele ficou. Um patinho verdinho
escolheu mudar de cor. Então, azulzinho ele ficou. E aí vai a música desenvolvendo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei chocada. Porque qual que é a agenda que nós temos hoje? A agenda hoje é para criança. É para poder mudar lá na psique, na estrutura da formação da criança, mexer com a sua identidade. Então, o que está sendo ministrado é: olha, bebê, olha, criança, o patinho amarelinho pode mudar de cor, você pode mudar de sexo, entende? Então, veja bem como que há muitas sutilezas, né? Uma coisa tão inocente, aparentemente tão nada a ver, tão sutil, mas a gente não presta atenção. Porque se eu posso mudar de cor, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. E isso é muito sério, né? E hoje a gente está percebendo todo esse ataque contra a sexualidade e a identidade do indivíduo. E aí, se a criança ela não tem uma cobertura na área da sexualidade dela, se já tem uma brecha ali para Satanás trabalhar, mas a ausência, porque aí entra uma outra questão, a ausência paterna, a ausência materna, né? a falta da conexão com os modelos de autoridade mais importantes da nossa vida, porque os pais são os modelos mais importantes da nossa vida. Então, a ausência dessa conexão, eu não estou falando apenas da presença no sentido de estar perto, mas é de estar conectado. Por exemplo, nós estamos aqui no ambiente online e para estar nessa live a gente precisa estar conectado, para a gente poder estar realmente inteirado do que está acontecendo aqui. E o que a gente observa é que não há conexão entre pais e filhos. Então, você percebe o problema da ausência ali da proteção na área sexual, a falta de conexão da paternidade, da maternidade, né? Ou seja, o papel dos pais na vida dos filhos, a falta da cobertura do casamento na vida desses filhos, e aí ele é exposto, né, a toda essa confusão, da sua identidade. Então, isso é um assunto muito sério, isso vai afetar a vida dele psíquica, vai afetar a vida emocional, a vida espiritual, a vida relacional, em todos os âmbitos. Por quê? Porque ele vai perder a verdade de Deus sobre quem ele é. Essa cosmovisão, esses valores da cosmovisão, como nós enxergamos o mundo, como que eu vejo esses valores, né? Quem eu sou, da onde eu venho, para onde eu vou, né? O que tem de valor para mim, o que Deus tem para mim. Perdeu-se muito desses conceitos de apontar um destino, como você falou, a estrutura familiar, né? Quando a Bíblia fala de ossos, ele aponta a primeira referência de ossos, fala de estrutura familiar, né? Ossos dos meus ossos, Adão e Eva, fala desses pontos. Até mesmo as igrejas, assim, não quero ser, não quero falar um profeta da destruição, não é nada disso, mas até mesmo assim, essa formação pastoral, agora essa nova geração de pastores, eles vêm com uma formação de que não tem, a impressão que passa, Cláudia, é que não tem mais assim essa certeza, não, é isso, eu sou isso e Deus me chamou para isso. Quando você estuda, quando fala desse processo de formação de personalidade, quando você estuda toda a dinâmica de Cristo, desde o nascimento dele até quando ele vai para a cruz, você percebe que no ministério de Jesus, os 4 evangelhos, você não vê em nenhum momento Jesus colocando dúvida a respeito da missão dele, de quem ele é, qual é o papel dele, qual é o destino dele, qual é o fundamento que ele estabelece. Você não vê isso. Você vê realmente Cristo estabelecendo, sim, aquele conceito claro, né, de que, olha, é isso, né, é isso, né, é assim que funciona, né, é desse jeito e acabou, não tem conversa. E como a gente fala, o reino de Deus não é uma democracia. Você mesmo ensina isso, a gente fala muito sobre isso.
O reino de Deus não é essa democracia que você pode agregar processos ali para poder encaixar a maneira de você pensar. Isso não vai funcionar. E aí entra essa bagunça dentro de nós, né? Essa bagunça emocional, essa loucura, essa confusão. Você falou aí do teu menino Thomas, eu também tenho um Benjamin aqui de 3 anos. E outro dia tem um desenho, eu também fico muito atento a essas coisas. A gente não sataniza tudo, mas a gente fica muito atento a essa linha fina, né? De ensino. E um desenho ali de bonequinho, esses fantoches. E eu estou vendo ali, eu estou estudando e ouvindo, ele está no sofá ali, eu estou ouvindo, de repente, um dos bonequinhos lá pergunta assim para o professor, era uma escolinha de bonecos, e uma aluna lá, a bonequinha, pergunta assim, professor, o que é família? E aí o professor fala, família é um núcleo social estabelecido em um ambiente. Foi essa a resposta que ele deu. Aí ela falou assim, mas o que forma uma família? E aí, Cláudia, e todos que estão nos vendo aqui ouvindo, pasme um desenho para 3 anos de idade, minha filha tem 3 anos. Falou assim, foi fazendo as configurações familiares. Então, foi mostrando ali as fotinhas. Uma mulher, um homem e uma criança, família. 2 mulheres e uma menina, família. Pai, foi fazendo, usando essas expressões. Pai, família. Mãe, família. Mãe, pai, bicho e outra família. Então, você percebe essas desestruturas. E aí chega nessa geração que a gente está vivendo e dá esses embates emocionais, né? Não saber quem eu sou, da onde eu venho, para onde eu vou, o que tem valor para mim, o que realmente tem esse senso de valor. O céu estabelece esse senso de valor e o casamento ele é extremamente protetivo quando fundamentado nos valores corretos. Puxa vida. E a sexualidade, Cláudia, a gente sabe que a sexualidade ela se constrói no casamento. A primeira identidade que os pais dão é a sexual aos filhos. E como é que a gente está lidando assim? Como é que você vê? A gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que você vê essa construção distorcida dos valores sexuais, a libertinagem, os conceitos distorcidos de homem, mulher, não pode, você pode ser o que você quiser. Como é que você está vendo isso aí? Você que veio lá do Mato Grosso, a gente vai fazer esses trabalhos lá em Campo Grande, também lá em Aracaju. Como é que você está vendo isso? Como é que chegou isso para você lá? Como que você enxerga isso? Como é que essa rapaziada, qual é o discurso desses caras? Tá desligado teu microfone, Cláudia, liga aí. Aí, agora sim. Então, bate novamente dentro daquilo que eu falei anteriormente. A base da identidade é a sexualidade. Então, para falar um pouco sobre esse entendimento, a gente precisa entender a nossa cobertura familiar. Identidade, sexualidade, herança, relacionamentos, isso tudo vem da nossa cobertura familiar. Então, uma vez que a cobertura familiar ela não está cumprindo com o seu papel, o campo mais desgastado que nós percebemos é o campo dos relacionamentos. E aí a gente percebe o quê? No campo dos relacionamentos, aí você vai perder realmente princípios e valores para as questões sexuais. Por quê? A gente entende que o sexo, ele é para o casamento. O casamento é para o sexo e o sexo é para o casamento. Então, quando você começa a mexer nessas questões de alma e de tudo, você vai ver muita gente detonada no campo dos relacionamentos. Começa nos relacionamentos intrafamiliares e eles vão expandir para os relacionamentos interpessoais. E uma vez que isso aí acontece, as fissuras são gigantes. São gigantes. Por quê? Porque sexo se torna, né, um meio de suprir carência afetiva.
Sexo, as pessoas se tornam, vamos dizer assim, eu vou falar o amor líquido, né? Aquele amor líquido, é igual você pegar na mão, bom dia, boa tarde, pronto. É aquela coisa muito impessoal. Você tem uma relação sexual aqui, mas não tem valores agregados a isso, não tem pureza, não tem compromisso, não tem nada. Então, o que a gente percebe? Que os casamentos começam a sofrer com isso, por quê? Porque se eu não encontro satisfação na minha vida pessoal, sexual, dentro de um relacionamento de aliança, de casamento, eu busco fora. Então, o que nós temos visto hoje é muito casamento quebrado, muitas famílias destruídas, muita perversidade sexual. Então, a gente tem visto muita carência afetiva, muitos traumas relacionados a isso, muitos abusos, né? Muitos abusos. Tudo porque começa na estrutura familiar. E começa como eu vou construir o homem e a mulher que eu sou. E tudo isso vai afetar o quê? Das minhas escolhas, principalmente nas minhas escolhas morais. Então, é um dominó, é um efeito dominó. E não está fácil lidar com isso, porque hoje você atende uma pessoa que ela veio de 2, 3, 4 casamentos. Né? E aí você vai olhar, os maiores danos estão na área sexual. Os maiores danos estão na área da identidade. Uma pessoa sem identidade, ela perde a noção da sua sexualidade. Uma pessoa com um dano na sua sexualidade, ela perde a noção da sua identidade. Porque são duas coisas muito atreladas, muito atreladas. E a gente vai ver toda essa problemática desaguada nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos afetivos. Porque a gente pode confundir o amor com sexo, com imoralidade, com sensualidade. Então, as pessoas hoje estão compensando seus déficits emocionais com créditos de concupiscência, imoralidade, sensualidade. É a mesma coisa que dizer que você desenvolve, né? Você Mas ela é desenvolve, alta, ela é mais alta do que ele. você desenvolve, Ela trabalhou comigo no Caleb. olha lá, Rapaz, você desenvolve um processo desses casamentos diluídos. Aí a pessoa, ela, por vir desses casamentos diluídos, ela acaba fazendo só aquele famoso contrato de casamento, que é o que é que fala? Uma autorização para fornicar, né? Uma autorização, né, para fazer bobagem, né? Não sei quem foi, pode chamar do que quiser, mas contrato de união estável não é casamento. Casamento é dentro dos valores que a Bíblia ensina, né? E as figuras, e outro ponto também que ajuda muito nessa desconstrução, Cláudio, são as figuras de autoridade, né? Os pais, tem pai fora da curva aí, né? Tem muita gente sem vergonha que brinca de casinha, vai fazendo fino nos outros, isso acaba desconstruindo, aí quer que a tia da escola dê jeito. Tem outras figuras de autoridade que podem desconstruir, fazer essa bagunça. São os professores dentro da escola, né? O pai não ensina, o professor entra lá e faz aquele estrago. E os líderes, e pode fazer feridas profundas de uma pessoa. Os professores. Eu lembro disso, deixa eu contar um testemunho para vocês, não sei se eu te contei isso, o pessoal vai saber aqui. Eu escrevo, tenho uns livros já escrevendo. Mas olha, eu tinha essa limitação, Cláudio, na escrita. Então, quando eu estava na 8ª série, deixa eu contar meu pecado, que eu já estou sarado. Eu estava na 8ª série, a professora de português, o nome dessa professora de português chamava-se Carminha, Carmen, né? Carminha porque ela era piquititica. Ela deu um trabalho, falando de ferida, olha como eu fui ferido dentro do meu eu, né? Como aquilo me limitou, como aquela crença me estabeleceu um problema. Ela me deu um trabalho para fazer,
e eu escrevi um livro, fiz uma história, criei uma história, e essa história, na época, estava fazendo, acho que a 8ª série, eu fiz em folha de papel ao máximo, que ainda tem essas folhas para vender, né? E eu lembro que eu fiz, e deu exatamente 20 páginas. 20 páginas, falando dessas figuras de autoridade que nos ferem, acaba até nos limitando, até por um bom tempo. E eu levei esse trabalho para ela, eu peguei e levei. Falei, ó, tá aqui. Ela folheou, Cláudia, ela folheou, e ela olhou e falou assim, isso aqui tá uma porcaria, isso aqui não presta, isso aqui tá feio. Eu tinha na 8ª série, acho que eu devia ter uns 16 anos, 17. E aquilo, falei, puxa vida, e aquilo ficou. E eu levei embora, não fiz mais nada, e o tempo passou. E aí, eu tô com 45, eu tô falando aí de uns quase 10 anos para trás, eu tô com uns 8 anos para trás, que quando eu começo a fazer as minhas coisas, eu dou aquela olhada e percebo que quando eu chegava na página 20, de qualquer coisa que eu fosse escrever e fazer, não ia mais, parava ali. E aquilo me gerava procrastinação, me gerava falência de desejo de querer fazer as coisas, então eu parava e ia começar outra coisa, e assim ia indo. Até que um dia eu tive um insight. Falei, cara, tem coisa errada aí. E olha que, assim, a gente está falando aí de situações, eu estou falando, assim, da minha história. E olha que eu sou muito bem resolvido em muita coisa, você me conhece. E eu olhei, aí eu percebi, Cláudia, e a turma aqui, pastores, que eu olhei aquilo, eu falei, puxa vida, parece que chegava na 18, na 20, 17, parava, não ia mais. E o senso de procrastinação que eu tinha, essa falência, porque procrastinação é um atestado de falência muito grande. Até que eu estava na IFOL, lá com o Cote, atendendo lá, estava treinando a turma ali, aqui em Tamandaré, e durante a administração de uma pessoa, né, eu tive esse insight, Cláudio, falando assim, como Deus nos visita, né? Você usa esse termo, né, a faculdade do Espírito, como ele vai nos ministrando e nos visitando. Eu me vi quem estava sendo ministrado era uma professora aposentada de português, e naquele instante eu tive essa visão, eu tive essa cena no meu coração lá atrás. E aí, quando ela saiu da sala, que acabou aqui na administração, eu chamei essa professora e falei para ela assim, ela era uma pastora já também, ela, né? Falei, professora, posso falar com você um pouquinho? Ela falou, pode. E eu contei essa história que eu estou te contando aqui, rápido, e falei, ó, eu preciso que a senhora ministre isso em mim. Isso aconteceu comigo. Porque uma palavra de uma autoridade pode ser mudada, né? Mudada, revertida para uma autoridade igual ou maior. O conceito sacerdotal, né, disso, da autoridade, como Deus estabelece isso sobre a vida de uma pessoa. Por isso que as palavras, elas ferem demais. E aí ela ministrou, eu falei, ora assim comigo, assim, 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 ora para mim. E ela orou, Cláudia. Ela orou, ali uma coisinha rápida. Ela falou, é só isso? Eu falei, só isso. Muito obrigado. E ela foi embora. Aí eu fui fazer o teste. E, cara, vou fazer o teste, ver se funcionou. E aquilo realmente, assim, quando foi chegando ali, eu tenho uns livros aí escritos, quando foi chegando aí na página 20, 21, 19, começou a dar aquela sensação de, puxa vida, será que eu vai dar conta? Eu falei, não, já está estabelecido. Aquilo foi curado, eu liberei perdão para essa professora, não sei se ela está viva mais ou não, tem uns anos. Como as figuras de autoridade moldam o nosso caráter, né? Imagine um pai dizendo para a criança, você não presta, você não vale nada, você é custoso. Imagine um pastor, um líder, né, dizendo, olha, você não presta para nada, Deus, malemar, você tem que estar salvo. Como essas figuras de autoridade estabelece isso? E aí entra a mídia, você falou, entra o governo, que vem com esses lixos tudo que a gente está vivendo aí, entra esses pastores, líderes muito mal resolvidos, né, machucado, que vem de uma vertente tão desestruturada, uma família tão quebrada, de uma história tão machucada, que as paredes do coração desse cara tá ali empinada, né, tá bagunçada. Existe hoje, Cláudia, vamos trazer um pouco para o quintal da igreja, né, para esse conceito da igreja. Você tem visto muito, a gente vê muito mulher, né, a pastora ferida e tal,
Mas há essa dificuldade de crença, de entendimento de que o pastor, o homem, né, o sexo masculino, esses caras, eles se fecham demais, ou eles entendem que isso não tem nada a ver, vida que segue. Como é que você vê isso, Cláudio? Abre teu microfone aí que eu encerrei aqui. Vai. Você está me colocando em saia justa, hein? Depois os pastores vão querer me bater aí, ó. Não, eles são tudo gente Aí sarada. o pastor Vinícius lá de Mantena, tudo bem, pastor? Bom te ver. Pastor Ricardo, já falei, os outros eu não estou conseguindo aqui lembrar. Mas Vai lá. então, Ronaldo, eu vou preferir responder a sua pergunta na questão dos abusos, né, espirituais que muitas vezes acontecem. Sim. Quando que a igreja e a liderança, né, pastoral, seja que liderança for, ela acaba sendo um modelo de autoridade que nos fere. Quando eles faltam com, ou eles falham no sentido da pregação da verdade, né? Quando a verdade ela é distorcida por N motivos. Então, todas as vezes que modelos de autoridade, principalmente a igreja, né, e os líderes, eles falham nessa ministração da verdade, eles vão deixar marcas muito nocivas, né, na vida das ovelhas, na vida do povo. Porque o modelo de autoridade, eles são muito importantes na nossa vida. E pessoas que vêm de família desestruturada, quando eles encontram a igreja, gente, a igreja se torna uma mãe, os pastores se tornam pai. A gente faz essa conexão, nem deveria fazer, né? Não é nem saudável, tão saudável assim fazer. Mas você pensa em pessoas assim que não têm estrutura, nunca teve estrutura familiar alguma, mas de repente você encontra na igreja um lar, você encontra irmãos, você encontra uma família, né? Isso é tão gostoso, isso é tão bacana. Eu falo que a igreja ela é uma comunidade terapêutica que nos recebe, né? Do jeito que a gente está. Os pastores, né? Que muitas vezes gastam a vida por nós. Quantos filhos de pastores hoje estão feridos porque os pastores cuidaram muito mais da família dos outros do que da própria família, cuidaram muito mais dos filhos dos outros do que da própria família. Então, existe N situações, né? Eu falo que eu tenho muita compaixão de pastores, porque muitas vezes eles caminham na luz que eles têm. O problema é que muitas vezes a luz que eles têm é trevas. Jesus falou em certo momento, olha, cuidado para que a luz que há em ti não seja treva. Você já prestou atenção nessa palavra? Então, você imagina você caminhando com a luz, mas essa luz, ela corresponde muito mais às trevas do que à luz. E quando é que a nossa luz ela corresponde às trevas? Quando ela não corresponde com a verdade do coração de Deus, do caráter de Deus, da palavra dele. Então eu vejo que isso vai trazer muitos abusos. E quando a gente pensa num exemplo disso, são os profetas de Israel. Né? Os profetas de Israel, eles deveriam guiar o povo em direção à verdade, em direção ao coração paterno de Deus, em direção àquilo que Deus queria trazer para o povo. Então, quando você olha para um profeta verdadeiro, aquele profeta verdadeiro, ele conduzia o povo, né, ao coração de Deus, ao caráter de Deus, e o povo tinha sucesso. Mas aí vinham os falsos profetas, e os falsos profetas colocavam o povo debaixo de condenação e julgamento. Julgamento e condenação, né? Então, infelizmente, muitas igrejas e muitos pastores, quando falham na comunicação da verdade, coloca o povo em risco, coloca o rebanho em risco, né? E aí entra também a questão dos abusos, né? Se a gente olha para o povo de Israel quando saiu do Egito, e eles falharam, né, em entrar ali na terra prometida, tomar posse da terra. Aí todo mundo fala assim, nossa, como que um povo que viu Deus trazer as pragas sobre Israel, que viu Deus guiar, abrir o mar vermelho, guiar eles pelo deserto, trazer cordonizes, e maná, e isso e aquilo, na hora que Deus fala assim, entra lá, possui a terra,
eles tremem de medo. Aí entra naquilo que você falou, a cosmovisão. Qual que era a cosmovisão daquele povo acerca de Deus? Quando a gente fala de cosmovisão, fala das crenças, os princípios que guiam o povo, que norteiam o povo, a visão de mundo. Como que eles viam Deus, por exemplo? Porque os modelos de autoridade, de alguma maneira, se apresenta Deus para nós. Então, qual que era a visão de Deus que aquele povo tinha? Se você ler lá em Deuteronômio capítulo 1, né, a gente vai ver. Eles falam assim, Deus nos odeia. Eles nos trouxe aqui para nos destruir. Uhum. Eles não lembraram que Deus tinha livrado eles da mão de Faraó. Eles não lembraram que Deus tinha trazido pragas sobre o Egito, tirou eles ali, alimentou eles no deserto. Moisés ainda fala assim, não temo, porque assim como o Senhor guiou vocês pelo deserto, como um homem leva seu filho, Deus está guiando vocês. Entende? Olha a identidade. Qual que era a identidade que Deus estava trazendo para aquele povo? Um homem que leva seu filho, ou seja, um pai. Então, Deus era um pai, Israel um filho. Mas lá debaixo do chicote de Faraó, por 400 anos, e Faraó representa um modelo de autoridade, debaixo daquele abuso de autoridade, debaixo de tudo aquilo que aquele povo estava sofrendo por essa figura de autoridade chamada Faraó, esse povo perdeu a noção da paternidade divina e da sua identidade. Quando nós nos desconectamos da paternidade de Deus, nós também perdemos nossa identidade de filhos. Então, o que Deus ele quer restaurar na nossa vida? A paternidade dele e a nossa identidade. Né? Como um pai ou como um homem levava o seu filho. Né? Israel era um filho e Deus era um pai. Mas a visão deles, a cosmovisão, a maneira como eles enxergavam Deus é: Deus nos odeia. Deus nos odeia. E ele nos trouxe aqui para nos destruir. Agora, o que acionou esse problema existencial em relação a Deus, né? Em relação aos modelos de autoridade? Porque Deus ele estabelece o princípio de autoridade. O que acionou isso tudo foi os problemas externos, os desafios externos. Eles olharam para a terra e viram que na terra tinha gigante. Eles olharam para a terra e viram que aquela terra era uma terra de fortalezas, de grandes cidades, grandes fortalezas. Então, quando eles se deparam com esses desafios acionaram a incredulidade instalada no coração deles, que veio por alguma mentira que eles acreditaram acerca de Deus. E quem ministrou essa mentira? Modelo de autoridade. Então, quando os modelos de autoridade falham na ministração da verdade, quando os pais falham na ministração do amor incondicional de Deus, isso vai, de fato, né, ferir o coração dos filhos com rejeição. E a gente vê que Israel, ele não conseguiu avançar, mesmo tendo todas as provas de que Deus estava com eles, de que Deus estava presente, de que Deus estava ali lutando as lutas deles, as guerras deles, mesmo com todas as provas, eles estavam tão cativos, emocionalmente falando, com tanto medo, com tanta incredulidade, que eles não conseguiram avançar. E por causa disso, toda uma geração morreu. Só Caleb e Josué entraram na terra prometida. E a gente vê que hoje, infelizmente, muita gente está morrendo na praia, nadando, muito crente, muito cristão, nadando, morrendo na praia. Né? Deus tem uma vida prometida, uma vida, como diz o pastor Cote, né? Depois da vírgula. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa vida fala de a Zoe de Deus, uma vida plena, uma vida que flui de Deus, né? De dentro para fora de nós. Mas, infelizmente, quando os modelos de autoridade falham conosco na ministração desse amor incondicional,
nós, então, assimilamos a rejeição como o eixo pelo qual nós começamos a construir a nossa vida, desenvolver nossa personalidade, desenvolver a nossa identidade, nossa cosmovisão e o propósito da nossa vida. Entra, tem a passagem, cabe nessa fala também aquela comparação, não vou dar essa expressão, comparação, de quando Davi antes do adultério e Davi depois do adultério, Cláudia. Você vê aqui um exemplo, Adonias, né? Adonias era um filho que a Bíblia diz que Davi nunca o corrigiu. Ele nunca corrigiu. Por que você está fazendo isso? Está lá em 1 Reis capítulo 1, você vai ver isso. 1 Reis capítulo 1 fala, Adonias se levanta e Davi nunca o corrigiu. Né? Entre essa fala, outro personagem que nós podemos colocar biblicamente em cima disso é Ló, né? A passividade de Ló diante das tragédias que estavam para vir na sua casa, como ele expôs, né, as duas filhas, olha a mentalidade desse cara. Outra coisa, nem a mulher acreditou nele, porque a mulher olhou para trás. Quando nem a tua mulher acredita no seu propósito, né, tá feia a coisa. Então, essas demandas de Ló, né, Sansão, né, a figura de Sansão, todo estragado, né, escondido dentro de uma caverna, depois vai e afoga suas mágoas num prostíbulo lá com Dalila, essas marginalidades da alma, essas palavras, essas figuras de autoridade, o sistema que a gente vive é assim mesmo, a vida é desse jeito, aceita o vitimismo, entra esse conceito do vitimismo, é assim mesmo, não, garanta a tua salvação que você está no lucro, né? Deus não é. Deus está. Já viu aquelas frases? Já vi muito pastor falar isso. Deus está ocupado demais para responder algumas orações. Ele não quer saber disso. Ou o outro extremo. Em alguma área, alguma coisa vai acontecer que vai nos garantir a salvação. Deus vai entrar com o seu poder. O nosso papel é só sentar e esperar. Então, isso demanda muito esses conceitos da alma. Como a gente tem até aquela frase, né? Não tem mais referencial, Cláudia. É um exagero da minha parte falar que a gente não tem mais referencial quando se trata assim realmente dessas figuras, né? A gente está vivendo uma geração tão desconectada, tão doente emocionalmente, tão passiva, tão alheia a essas verdades, né? Qual é o desafio hoje, tanto de uma igreja, Cláudia, como nós, como pais, que você tem filho pequeno, eu também tem, de estabelecer essas verdades no coração dos nossos filhos, né? A sexualidade, a moralidade, a autoridade, identidade, você desenhar um projeto de vida em Deus, a sustentabilidade do valor bíblico, os conceitos do valor cristão. A gente tá faltando isso, Cláudia, quando a gente fala das paredes do coração, das emoções. A coisa ficou muito superficial, até mesmo dentro de igreja. O que você entende? Olha, Ronaldo, é muito genérico, né? Tudo que você pontuou aí. Porque não dá para a gente dizer é isso ou é aquilo, porque eu acho que cada pessoa, cada família, cada igreja está vivendo as suas demandas. Mas se eu for colocar assim um ponto que eu acho que é um grande desafio, é a coerência, né? Eu como mãe, vamos pensar na minha família. O que meus filhos eles esperam de mim? Eles esperam que eu seja perfeita? Não. Eles esperam que o pai deles seja perfeito? Não. O que eles esperam? Eles esperam que nós sejamos coerentes. O que a igreja espera da liderança? Que a liderança seja coerente. O que a sociedade que está olhando para a igreja, né, espera da igreja? Que a igreja seja uma igreja coerente. O que é coerência? É você andar alinhado com aquilo que você prega, com aquilo que você fala. Né? Você ter isso muito bem estabelecido nas suas vidas. Alguém já disse que a Bíblia que os nossos filhos leem somos nós, é a nossa conduta, é o testemunho que nós damos da verdade.
Então, se nós falhamos no testemunho da verdade dentro da nossa família, nós vamos falhar na igreja, nós vamos falhar na sociedade. Então, Deus também não espera que a gente seja perfeito, mas Ele espera que a gente seja coerente. E ser coerente se eu tenho isso aqui de luz e eu vivo de acordo com isso aqui que eu tenho de luz, eu estou sendo coerente. Agora, se eu tenho tudo isso aqui, né? Não sei se está dando para ver, de luz, mas eu só vivo isso aqui, eu estou sendo muito incoerente. A minha luz é treva. A minha luz se transforma em trevas. Eu vou me tornar em pedra de tropeço para os meus filhos. Eu vou me tornar em pedra de tropeço para as pessoas que olham para mim e me veem como um referencial. Então, nesse aspecto, hoje, está difícil, tá? Está difícil. Porque hoje nós temos a internet. Hoje nós temos nada mais, tipo assim, demora, notícia ruim, né? Antigamente falava que vem a cavalo. Hoje eu acho que vem no raio. Não vem mais a cavalo. Porque tudo que acontece a gente sabe, assim, em questões de segundo, está nas redes sociais. Então, hoje a gente percebe, por exemplo, um pastor que caiu, daí, de repente, todo mundo pôs na internet. Uma situação de atrito entre pastores, vai para a internet, vai para o YouTube, as discussões, isso, aquilo outro. Então, é uma falta de testemunho geral, é uma falta de coerência geral. Por quê? Porque nós aprendemos na Bíblia para sofrer o dano, mas ninguém quer sofrer o dano. A gente quer se justificar, né? O marido e a mulher quer se justificar nos seus erros, ninguém quer renunciar ao direito. Jesus nos ensinou a renunciar ao direito, mas a gente não quer renunciar ao direito. A gente quer se justificar, a gente quer sair por cima. Então, assim, com isso, a gente acaba sendo um testemunho de vergonha, um testemunho de falso, sabe? De mentira. Então, hoje nós perdemos com isso, a igreja perde com isso, as famílias perdem com isso, a sociedade perde com isso. Então, eu vejo que o nosso desafio hoje, estando na frente de pessoas, né, tendo nossas famílias, é a gente ser coerente, ter equilíbrio emocional, maturidade emocional, para poder lidar com os desafios, com as pressões, né? Por que hoje tudo está nas redes? Porque a gente não sabe lidar com as pressões, a gente não sabe lidar com a angústia, a gente não sabe lidar com as frustrações. Nós não treinamos nossos filhos para lidar com a angústia, para lidar com as frustrações. Nós não treinamos os membros da nossa igreja para lidar com frustrações, com angústia. Nas igrejas, muitas vezes, a gente não dá, a gente parece que é super-herói, que não chora, que não tem problema, que não peca. E aí, quando um membro vê que você pecou, pronto, desabou, porque tudo que ele construiu foi em torno de um semideus, de um pastor semideus, uma pastora semideus. E aí, quando ela cai ou ele cai, meu Deus do céu, todo mundo cai junto. Entende? Então, é o que eu volto a dizer. A coerência. A gente precisa ser coerente com aquilo que a gente prega. A gente precisa ser humano, né? Não querer ser mais do que ser humano. Porque quando a gente quer ser mais do que ser humano, a gente quer ser Deus. E a gente vai projetar um falso Deus para as pessoas, sabe? A gente vai projetar um falso Deus, a gente projeta uma falsa paternidade para os nossos filhos, a gente projeta um falso Deus para as pessoas que olham para nós. E como lidar com o conceito da culpa? Culpa, medo de ser rejeitado, né? Como você falou, existe essa... Como é que eu vou colocar aqui para não ofender o povo? Você falou, o cara pecou, né? E aí, como ele tem essa imagem, né, de semideus, ou o quinto da trindade lá, o amigo do céu, ele começa a se corromper pela culpa. A gente lida muito com isso, né? O pessoal, a culpa, né? Eu sou o culpado, né? Não consegue ver o perdão, não consegue ver a regeneração, não consegue ver a justificação, essa culpa. E o medo é fé no errado. Não se tem mais fé quando se estabelece o que é o correto, né? A descrença de entender que, puxa vida, vai dar certo.
como que lida com essa questão da culpa, né? A agressividade ou a inferioridade? Isso pode levar, a gente até vai falar disso amanhã um pouco mais, mas a gente pode entender, Cláudia, que essas paredes do coração estragadas, né? O lamento do povo, essas feridas, essa superficialidade das pessoas, né? Essa capa de que eu sou gospel, eu sou o cara, a igreja minha é muito grande. Isso pode ser um sintoma de que existe uma ferida, uma culpa, né? A gente trabalha muito o conceito de Saul, né? O complexo de inferioridade, querendo compensar isso no ativismo. Isso tem muito. Você tem visto isso muito? Como é que esse pessoal tem chegado aí, né? Você que está vindo de lá, essa síndrome de Saul, né? A grandeza ser reconhecida pelos homens, porque dentro dele tem uma ferida, uma falsa sensação de segurança, esses conceitos de ansiedade, de remédio, de que. E outra, Deus tem que resolver tudo. Eu não tenho uma responsabilidade porque ele é responsável. Ele me chamou, então ele tem que resolver tudo. Essa culpa, essa concupiscência já gerada de querer ser, mas por dentro é uma criança. Como é que você vê isso, Cláudio? Como é que você entende isso? Então, Não sei se tem gente que está assim, nos vendo aqui, é assim. Eu até vou abrir já, daqui a pouco, mais 10 minutos, vou abrir para pergunta aqui. Mas se de repente tem, a gente sempre tem alguns pastores aqui que eu conheço, ou a gente conhece, tal, a gente se resolvida. Mas por que é tão difícil a pessoa se resolver? eu estou vendo o pastor Reginaldo. Boa noite, pastor. Vamos vê-lo aí com a gente. Deus abençoe. Por que é tão difícil, Cláudio, o povo se resolver jogando? Ou é tudo é Deus que tem que fazer, ou é culpa do diabo, uma oração resolve? Por que é tão difícil? Onde é que a gente errou? Onde é que nós estamos errando? Meu Deus, é tanta pergunta, Ronaldo. Eu te falei que a minha mente hoje está me traindo. O que ajuda? Eu vou tentar, né, por partes. Se eu faltar alguma coisa, você me fala. Culpa. Tá falando da culpa em si. Primeira coisa, é uma culpa verdadeira ou é uma falsa culpa? Tá. A gente precisa entender. A culpa é um mecanismo que o próprio Deus colocou em nós. O medo, a culpa, a vergonha, são mecanismos de alerta, como a dor. A dor também é um mecanismo de alerta que Deus colocou em nós. Não tem nada de errado com a dor, nada de errado com a culpa, nada de errado com o medo, nada de errado com a vergonha, né? Agora, quando a gente não entende esses mecanismos e não sabe como lidar com eles, eles podem se transformar em dragões, né? Bichos de 7 cabeças, né? Uma pessoa aprisionada na vergonha é terrível, uma pessoa. A ira também é um mecanismo de que Deus colocou em nós, né? Tanto que não é pecado irar. Então, quando a gente não discerne, não aprende a lidar com isso, eles podem se transformar em bichos de 7 cabeças, né? Então, se a culpa ela é falsa, ela vai gerar uma prisão emocional, mas ela também pode gerar uma prisão externa, né? Ela pode se exteriorizar em delinquência, ela pode se exteriorizar em ira, porque a ira vem do sentimento de injustiça, né? E aí uma coisa vai sobrepondo a outra. Se a culpa é verdadeira e eu não lido com ela na minha consciência, através dos princípios que vão trazer expiação para a culpa, porque a culpa ela precisa ser expiada. Quando eu digo espiada, qual que é o modo de espiar a culpa? É o castigo, né? Então, vamos lá. Eu propositalmente, eu quebro um jarro, uma criança, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu bati na minha tia, dei uma surra nela, quebrei o nariz dela. Aí, o que aconteceu? Meu avô estava para fazenda. Ele tinha ido na segunda-feira de madrugada. Eu bati nela segunda-feira de manhã. Ele ia chegar no sábado. Eu sabia que eu tinha feito um trem errado. Eu sabia que eu era culpada. Eu tinha culpa naquilo que eu tinha feito.
Então, eu fiquei de segunda-feira de manhã até sábado de manhã esperando meu avô chegar para levar uma surra. Eu sabia que ele ia me bater, então eu nem dormia à noite. Agora, eu era culpada. Eu tinha culpa naquilo. Quando meu avô chegou, ele me deu uma surra de fio de ferro. Eu vou te falar, ó, o castigo foi grande, houve avivamento no arraial naquele dia. Só que o que aconteceu? Depois que ele foi lá e ó, me passou no chicote, eu senti o quê? Consciência aliviada. Eu me lembro que eu falei assim, por isso eu não apanho mais. Eu já apanhei por ter batido nela, já apanhei pelo que eu tinha feito de errado. Agora, ó, não vou apanhar mais. Eu me senti aliviada, eu paguei o que eu devia, entende? Então, a culpa pede castigo, a nossa consciência, ela acende o mecanismo de alerta, para que a gente possa lidar com essa culpa. Mas, se a gente vai suprimir essa culpa aí, segundo, né, o pastor Cote, nós vamos ter o quê? A cauterização da nossa consciência. A gente vai cauterizando a consciência. Tipo assim, já pensou? Eu tinha batido na minha tia, eu era culpada, eu fiz, gente, de propósito. Não foi um acidente ter quebrado o nariz dela. Aí eu começo a contar uma mentira para mim. Eu começo a falar assim: não, eu não fiz isso. Meu avô não vai me bater porque eu não sou culpada. Eu não fiz isso. Pastor Cote, ele fala assim: minta para a sua consciência e a sua consciência vai mentir para você. E aí entra nesse ponto que você falou. As pessoas não querem se sentir culpadas. Elas transferem a culpa ou a responsabilidade por suas escolhas para os outros. Quando elas fazem isso, elas recebem um falso alívio. Entende? E aí elas continuam fazendo coisas. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas eu vou usar essa palavra porque não está vindo a outra melhorzinha. Inconscientemente, eu vou ficar buscando, sabe o quê? Alívio para essa culpa que eu estou transferindo. É onde que muita gente cai em moralidade, muita gente cai em vícios sexuais e outros vícios, porque a culpa, a consciência está buscando alívio e ela não encontrou, porque eu só transferi, mas ela está lá. O sinal de alerta está lá. Eu só estou transferindo para outro. E aí, eu não acho castigo, e essa culpa vai aumentar, e aí o pastor Cote chama isso de o ciclo da delinquência. Né? O que é uma culpa? A culpa é um grito de socorro, a falsa culpa, um grito de socorro, né? Um pedido de ajuda, é um pedido, ó, me castigue, eu preciso ter a minha consciência aliviada. Então, quando essa consciência ela não é aliviada da maneira correta, ela vai nos jogar para os vícios, ela vai nos jogar para a inferioridade, ela pode nos jogar para a superioridade, que daí entra no complexo de Saul, que você entrou. Saul pecou contra uma ordem de Deus. Deus falou com ele: Saul, faça assim, né? Mata Agag, extermina os amalequitas, não deixa nenhum ser vivo, nenhum animal, nem criança de peito, nada, mata tudo. Deus tinha um propósito em tudo aquilo ali. Saul não fez. E quando ele foi questionado para ser corrigido, porque ele poderia ter tido a sua consciência culpada, aliviada ali, naquele momento. Mas quando ele não teve, ele não aceitou o que é a correção. Samuel vem e fala aqui: por que você não fez isso? Eu fiz. Não, você não obedeceu. Eu obedeci. Olha só o que ele faz, tá vendo? Mas então, que balido de ovelhas é esse que eu estou escutando? Aí ele fala assim: é Deus, é o povo. Deus queria sacrifício e o povo queria agradar a Deus. Percebe o que ele faz? Então, ele alivia sua consciência, transferindo a responsabilidade para Deus e para o povo. Né? E aí, Samuel pega e fala assim: olha, rebelião é como pecado de feitiçaria, obstinação é como idolatria. Olha só, o que está por trás aí da transferência de responsabilidade? Feitiçaria e idolatria.
né? Então, a idolatria, a reputação dele, porque quem era Saul? Um Zé Ninguém, era o menor da sua tribo, ele nem se considerava, ele tinha um sentimento de inferioridade tão grande que quando chamaram ele para ser ungido rei, ele estava escondido debaixo da bagagem, lá atrás da bagagem. Mas no decorrer do tempo, ele foi adquirindo poder, fama, ele construiu um monumento na sua própria honra no Carmelo. E aí ele oscilou, ele saiu do complexo de inferioridade e ele oscila para o complexo de superioridade. E agora ele se sente tão poderoso que ele pode até transferir as coisas para Deus. Não pequei. Então, ele está com a sua consciência totalmente autorizada, pendido pela superioridade, pelo orgulho. E aí Samuel vai embora, ele fala, não vai, me honra diante do meu povo. E ele rasga o manto de Samuel, e ali ele perde também o seu reino, ele perde a unção, um espírito maligno da parte de Deus, não é da parte do diabo, mas da parte de Deus, vem habitar na vida de Saul, e Saul então desenvolve uma loucura. Era um espírito de loucura habitando na vida dele, né? Por esse complexo de superioridade estabelecido na vida dele, o orgulho, a feitiçaria, né? A rebelião, o não assumir responsabilidade, o não lidar com os seus pecados, o não aceitar a correção. Tudo isso fez com que Saul tornasse uma pessoa ferida por Deus, numa área onde ele não aceitou realmente a correção. Eu acho que é por aí, né? É aquele processo que a síndrome de Judas. Quando você não acha um culpado, você vai e se mata. Ou você foge para os vícios, ou você foge para a delinquência, ou você vai para a rebelião, ou você se filia aí a esses malucos aí. Provérbios capítulo 20, verso 27, pessoal, se vocês quiserem anotar aí, perdão, Provérbios capítulo 20, verso 30. Pegando esse gancho da Cláudia, do castigo, diz assim, Provérbios capítulo 20, verso 30. As feridas dos chicotes são a purificação dos maus, e os açoites penetram até o mais íntimo do corpo, que é o conceito do castigo, né? O castigo traz mais benefício do que... Ele dói, no início ele dói, mas ele cura. Ele estabelece isso. Eu vivi uma situação uns meses para trás aí, em Cláudia, que o meu pastor, né? O pastor Márcio, não sei se ele está vindo aí ou não, que ele me ligou e falou assim, olha, vamos conversar. Eu falei, não, tudo bem, eu estou viajando, na hora que eu voltar, a gente conversa. Ele falou, não, enquanto você não vir falar comigo, algumas atividades suas aqui tá pendurada, né? E eu falei, nossa, será que eu fiz alguma coisa muito errada? Misericórdia. E aí, conversando com ele depois, ele me explicou, ele falou, pô, eu precisava ter um tempo com você, a única maneira de eu entendia que estava acontecendo um assunto interno da igreja lá, ele precisava muito falar comigo, e ele entendeu que se ele desse vem aqui pro castigo, né? Você tá de castigo, enquanto você não voltar aqui, você não vai para canto nenhum. E aí ele abriu o coração, me explicou o que estava acontecendo, que era das pessoas que eu estava atendendo. Então, a gente não quer aceitar o castigo, né? Não conseguimos ver Deus como um Deus que castiga, que põe ordem na casa, essa libertinagem, essa anarquia, essa bagunça que nós estamos vivendo. Muito bom, Cláudia. Pessoal, eu vou abrir aqui, são 9h20, Cláudia está cansada também, amanhã a gente vai ter mais, vamos falar amanhã sobre as bases das raízes da depressão, um pouco mais sobre esses valores da sexualidade, da alma humana, né, da alma, do conceito, das feridas. Alguém quiser fazer alguma pergunta, tá aberto o chat, tá? Só escrever aqui a sua pergunta. Tem um ponto aqui, Cláudio, um rapaz colocou, Vinícius. Ele colocou assim, você está vendo aí, diz assim, ó, eu pastorei uma cidade no interior de Minas com 5.000 habitantes. Ititica, né? A cultura do amaziamento impera. Uma mulher com 5 filhos, cada um de um pai diferente. Filhos sem o nome do pai, filhos de relações incestuosas. Isso causou uma descompensação profunda no desenvolvimento das famílias e de toda a estrutura da cidade. Isso aqui é um pepino, né? Imagina como é que as igrejas dessa cidade, né? Imagina o tamanho da ferida emocional que está essa rapaziada.
Outra aqui, pode-se dizer que superego de Saul, somado com orgulho, levou à loucura, que não conseguiu culpar a Davi? Pode, Cláudia, essa somatória de culpa não resolvida, pecado oculto e inferioridade pode levar uma pessoa a desenvolver uma personalidade diferente. Eu sou o cara, eu não preciso mais de Deus. Pode, não pode? Pode, lógico, a gente vai entrar no campo da ciência, sei lá, mas a apostasia pode levar uma pessoa a entender que ela, não, eu não preciso mais de Deus. Sim, claro, apostasia é isso, né? A pessoa não quer mais, não quer mais Deus, né? Ela se apostata da fé. Se a gente perceber a vida de Saul, Saul ele inicia seu ministério como um caçador de bruxas. Sim, Ele caça as bruxas, ele inaugura a maior caça às bruxas de Israel. E ele, como ele termina seu ministério? Consultando uma bruxa, consultando uma a feiticeira lá, né? eu esqueço lá, uma espírita, Uma né? espírita de Endor, né? A Então, feiticeira. ele inicia de uma maneira, por isso que a gente fala, né? Mais importante é como termina, não é como começa. Porque às vezes a gente nem começa tão bem assim, mas na caminhada a gente vai ajustando, a gente vai crescendo, vai aceitando a correção. Se você olha o início de Saul, foi um início humilde. Ele estava lá procurando, sendo obediente ao seu pai, procurando, né, as mulas do pai. Aí Deus, sabe, mostra ele para Samuel. Samuel ministra o coração dele, é ungido e tal. O início dele foi bom, mas ele terminou de uma maneira muito ruim, né? Comete o suicídio, se lança ali sobre a sua espada, né? Então, o Ronaldo, eu entendo muito isso, né? Que quando você não aceita a correção de Deus, você se coloca numa rota muito perigosa. Amor à correção é uma das características da maturidade. Uma pessoa que ama ser corrigido. Então, a gente observa em Saul uma grande imaturidade. Ele não aceitou ser corrigido. E aí ficou muito claro, né, lá em Samuel 15, 1 Samuel 15, quando essa história é relatada, que o princípio pelo qual Saul ele estava operando era a rebelião e a obstinação. E a rebelião e a obstinação, sim, para quem fez a pergunta, estão alicerçados na pedra angular do orgulho e da superioridade. Então, orgulho e superioridade podem, sim, levar à loucura. Lembrando que o próprio Deus feriu Samuel com esse espírito, Samuel não, Saul, com esse espírito de loucura. Esse espírito de loucura veio da parte de Deus. Se você vê lá em Deuteronômio 28, eu acho que versículo 28 também, se eu não estiver enganada, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele tem uma lista de doenças, né? Até da mente, da cabeça, né? Exato, Irei com loucura, com esses trem tudo. exatamente. Tem sim. Tem uma lista lá, né? Você vai ver. Ó, o Vai cair uma Senhor, Deuteronômio 28, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com, perturbação de espírito. desculpa, com perturbação de espírito. E se olhar o contexto é os castigos da desobediência, né? E se você pegar aqui os castigos da desobediência, gente, não é assim uma desobediênciazinha. É uma pessoa que tem noção da verdade, que foi batizada na verdade, comprometida, não é uma pessoa que não sabe, que não tem conhecimento. E mesmo assim, com toda a instrução, ela passa a desobediência, aquela desobediência ferrenha. No caso de Saul, por exemplo, houve a desobediência e veio a correção. Ele não aceitou a correção, ele permaneceu na desobediência. É esse tipo de desobediência que nós estamos falando, que já não é mais só a desobediência, é a rebelião a uma revelação. É a rebelião contra um princípio
de Deus mesmo estabelecido, e a pessoa não aceita a correção. Então, esse foi o pecado de Saul. Então, a gente vê que a pedra angular desse tipo de pessoas que transfere responsabilidade, não aceita correção, suprime mesmo a sua consciência, né? Não se responsabiliza, não lida com isso, gente, isso é patológico. Isso é patológico. Por quê? Porque a pessoa constrói uma plataforma de mentiras para ela poder edificar a sua vida, seus relacionamentos, relacionamento com Deus, consigo mesmo, com os outros. E quando essa plataforma de mentira é abalada, a psique dela é abalada. A psique dela é abalada. Então, aí a gente vai ver a raiz de várias patologias. Sim. Uma outra pergunta aqui, Raquel, né? Quando você percebe que você se frustra por algo que você queria, tá? E Deus não fez o que você queria. O primeiro ponto é avaliar se você queria era correto, né? Mas vamos lá. Você então se arrepende e pede perdão, tá? Mesmo assim, fica sentimento de culpa. Nesse caso, vem o castigo por parte de Deus. Vai. Eu entendo que se entrou arrependimento e perdão, é isso mesmo, né, Cláudia? Resolvido, né? Entra o conceito da maturidade, né? Não, é isso mesmo, vida que segue e toca. Esses negócios ficar dando volta, não, mas se tivesse. E outra coisa, o que a Bíblia explica e ensina é que Deus avalia a intenção do coração. Provérbios 16, 1 e 2. Né? Pesa os espíritos, a intenção do coração. Eu vou dizer assim que Deus não nos dá o que nós pedimos até para nos proteger de nós mesmos. Né? De nós mesmos. Sim. Então você se resolver. É isso que a gente está falando. Agora, Ronaldo, a base disso aí, por exemplo, eu fiz uma coisa, essa coisa não estava da vontade de Deus, ou eu queria algo, daí eu me arrependi e tudo, mas ainda me sinto culpada, né? Se a pessoa ainda carrega esse sentimento, isso tem muito a ver com a base da fé dela. Sim. Como assim? A fé dela é num Deus cujo caráter é imutável? É altamente confiável? Porque se esse Deus, ele é perdoador, então eu recebo perdão incondicional dele. Agora, se a imagem construída de Deus que eu tenho não é de um Deus perdoador, é de um Deus que vai me corrigir, que vai me castigar, que vai me matar, que vai me mandar para o inferno, porque eu não consegui atender as expectativas dele, aí eu vou ter um grande problema com culpa. Por quê? Porque meu alicerce está errado. A imagem que eu tenho de Deus está errada. Porque o alicerce da fé é o caráter de Deus. Então, como a revelação que essa pessoa tem de Deus vai interferir em ela sentir-se perdoada ou não. Entende? Vem dessas matrizes, né, de figura de autoridade, um processo que a revelação de Deus nela, né? Muito bom. Mais E alguma se ela carrega, por exemplo, a imagem de um Deus que perdoa, mas que fica assim, mas da próxima vez eu te arrebento. Eu te perdoo, mas você está me devendo. Porque às vezes foi um pai, um modelo de autoridade, uma mãe, e ela transferiu isso para Deus. Então, ela pediu perdão, se arrependeu, mas está lá se sentindo culpada por quê? Nossa, aconteceu um negócio aqui, é porque Deus está me castigando por causa daquilo, entendeu? Ela não. A imagem de Deus está distorcida, o caráter de Deus está distorcido. Precisa trabalhar isso aí. Amém. Glória a Deus. Pessoal, mais perguntas aqui, vocês podem guardar para amanhã, ou a gravação eu vou estar jogando lá no grupo do WhatsApp, os grupos aí que passaram. Algumas pessoas aqui mandaram para mim, Claudio, a sala vai só até 100 pessoas. Isso foi um erro meu, que eu esqueci de mudar a configuração do Zoom, mas eu vou mudar, você vai poder entrar amanhã sem problema algum. Toda a questão da live vai estar à disposição nos grupos, né? Tanto que a gente tem aqui, da Cláudia, os meus, dos pastores. Lembrando que esse assunto da IFOL, né, que a gente está discutindo, é a base da IFOL 2, Raiz da Depressão, que a gente vai estudar um pouco amanhã. Dinâmica da personalidade, que é as paredes do coração, que a gente veio falando. O processo do plumo divino, isso, né? O plumo divino,
né? A gente as paredes, né? Essas descompensações, né? Isso, olha lá, dinâmica da personalidade. Vamos estar explicando as próximas EIFOL agora. Não sei se a pastora Vanessa, não sei se você está aí, o pastor Reginaldo, né? Acho que eu vi o Reginaldo aí, né? Pastor Reginaldo está. Pastora Vanessa, lá de Campo Grande, no Mato Grosso Estou do Sul. aqui, Ô, Vanessa, paz, tudo bem, querida? Fala um pouquinho. presente. Ah, O pastor ai, Domício. que delícia ouvir vocês. E o pastor Domício. Tá aqui. Quer Aí, falar com ele? Vou pôr ele aqui na linha. põe ele aí para dar um oi para nós aqui, uai. Tu vem de Campo Grande. Ah, Ronaldo. O pastor Ronaldo quer falar com você, ó. Tá na live. Peraí. Deixa eu Estamos tirar ao o vivo fone aqui, aqui. né? Então, a pastora Vanessa é lá de Campo Grande. Lá, Cláudio, que a gente Vou vai ligar rodar o vídeo. o 2, vai em Campo Grande. Junto com Então, vamos fazer, Ronaldo, um convite aí, né, para o pessoal que está presente, que ainda não fez, né, uma IFOL. Nós vamos ter agora. Aí você vê aonde que você está mais próximo. Nós vamos ter agora Aracaju, em setembro. Depois nós temos Campo Grande, em outubro. E temos em Contagem, em novembro. Então, você pode se organizar, né, financeiramente, a logística de tempo, né? Nossa, setembro está muito próximo, mas espera aí, outubro eu consigo. Ah, outubro está muito próximo, mas novembro eu consigo, né? Então, esse ano, comigo e o pastor Ronaldo, nós temos essas 3 EIFOL que vai estar sendo ministrada. Eu não sei se tem alguém da região do Rio de Janeiro, nós vamos ter também agora depois da de Aracaju, eu vou estar no Rio de Janeiro, no EIFOL em São Gonçalo, né? Se alguém quiser, né, saber informações, entra aqui e a gente vai falando as cidades, os locais aonde nós vamos estar rodando a EIFOL, tá bom? Eu estou vendo aqui, ó, o pastor Domício e a Vanessa. Ô, pastorzão, e aí, meu amigo? Você tá bom? Fala aí comigo. Benção, graças a Deus. Bom te ver aí, bom conhecer a pastora Cláudia. Estamos orando, divulgando, mobilizando aqui o Conselho de Pastores em Campo Grande, para que a gente tenha um número expressivo de pessoas, não apenas inscritas, né? Que a nossa preocupação não é a quantidade de gente que vai estar, mas a quantidade de gente que será liberta através do aprendizado e aperfeiçoamento e transmissão do conteúdo e das ferramentas que vocês vão compartilhar com a gente, né? Então, desde quando a Vanessa começou a fazer o EIFOL, muita coisa mudou na história, na vida da nossa igreja. Quando você veio aqui, pastor, você e sua equipe, a igreja passou, então, ela ampliou no crescimento, na maturidade, na liberdade de Cristo, e eu creio que esse segundo módulo será algo mais poderoso, mais sobrenatural. Todos os cultos estamos enfatizando, e agora, próximo domingo, teremos o culto de ceia, onde nós vamos reservar um tempo de 10 a 15 minutos para que outros irmãos também que fizeram o IFOM possam testemunhar para toda a igreja na nossa transmissão online. E, enfim, nós esperamos realmente tocar vidas e mudar histórias através do segundo módulo do IFOM aqui em nossa cidade, nosso estado, em nome de Jesus. Obrigado por nos atender. Amém, pastorzão. Um beijo para você. A Vanessa também, né? Estamos falando essa semana, Vanessa, preciso disso. Ei, Cláudio, preciso daquilo. Manda para mim. Pastor Reginaldo também, Ronaldo. Obrigado, Vanessa. Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Obrigado por nos atender. Amém, Deus abençoe. Pastor Reginaldo, lá de Aracaju, cadê o senhor? Aparece aí para nós, pastorzão. Você está me ouvindo aí? Tá, né? Cadê o pastor Reginaldo? Cadê? Eu acho que ele está ouvindo, não sei Achei, se ele está tá. conseguindo falar. Achei o pastorzão. Fala Achou? comigo aí, pastorzão. Você vai ouvir? Acho que ele não vai dar conta, não, né? Tá aqui, ó. Tô vendo aqui no Samsung SM aqui. Tá aqui, lá de Aracaju. Nós vamos estar lá agora esse mês que vem, né, Cláudio? Mês que vem. Nós vamos estar lá. Sim, de 26 a 1º de outubro, EIFOL Aracaju. Realização, resgate. Isso. Então, agenda aí. EIFOL Aracaju em setembro, de 26 a 1º. De 2 a 7 de outubro, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Isso. De 9 a 15 de outubro, em Campo Grande, Mato Grosso. Isso, lá do de pastor... 3 a 11 de novembro, Contagem, Minas Gerais. Isso. Salve essa data!
O pessoal É tá Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Isso. Sul. Do Sul. Lá na comunidade Do Sul. do Sul. Mato Grosso do Sul. Aleluia. Então tá bom. O pastor Sidney lá do Rio. Que lugar que você vai estar no Rio, Cláudio? Em São Gonçalo, né? São Gonçalo. Pastor Sidney lá, eu tive lá na Assembleia de Deus lá em Jacarepaguá. E aí, pastorzão, fazer folga lá com o pessoal, o Edson, a Samanta, a turma toda lá. Cláudia, vai descansar, Deus te abençoe. Manda um beijo aí pro Gaúcho. Manda um salve aí pra Vou Eunice. mandar beijo seu pro meu marido, não. Sou ovelha careca. Fala pro Gaúcho, que eu sou apaixonado pelo Gaúcho, né? Não precisa trazer erva, pelo amor de Deus. Não. Não traz erva. Essa casa está lotada de erva. Então tá, um beijo pro Thomas, né? O mascotinho nosso é uma benção, Thomas, né? Já o Breirinho já de passagem. Pessoal, beijo para vocês. A live vai Até estar. mais, gente. Vou baixar, gravar. Deus abençoe. Um abraço aí para todos. E amanhã, às 8 da noite. Deus abençoe. Beijo.